Boa tarde, a graça e a paz a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Hoje eu trago para vocês um livro, um capítulo da Bíblia, né, para reflexão mesmo, tá? Esse capítulo ele fica lá no livro de Mateus, capítulo 26, e eu quero falar com vocês sobre o cálice, o beijo e o abandono, né? Eu quero falar com vocês sobre o que? Sobre o caminho da obediência. Mateus capítulo 26, ele nos coloca no olho do furacão, né? Foi um período em que Jesus encerrou os seus ensinamentos públicos, né? E agora ele entra no palco de quê? No palco de sacrifício. Esse capítulo é marcado por contrastes profundos, por contrastes assim imensos, né? O contraste de uma adoração extravagante de uma mulher versus a traição calculada de um amigo, né? A agonia de Jesus no Getsemane versus o sono dos discípulos. Então, assim, existe esse contraste. Lá no versículo 1 ao versículo 16, o capítulo abre com dois planos distintos, tá? Quais são esses planos distintos? O plano dos homens que tramavam matar Cristo, né? Versus o plano de Deus, que era para quê? Para salvação. E aí, ainda nesses versículos, nós conseguimos ver Maria, aquela Maria da Betânia, né? Enquanto os líderes religiosos tramavam contra a vida de Cristo, ela entregava o que ela tinha de mais valioso, né? Que era um vaso de alabastro cheio de óleo perfumado, caríssimo. A Bíblia nos relata que era caríssimo, né? Então, ela faz essa entrega, ela pega e ela joga sobre Jesus esse óleo, tá? E a Bíblia nos relata que Judas achou aquilo um desperdício, né? Achou que ela não deveria fazer, já que era um óleo muito caro. Mas para Jesus, aquilo ali era um ato de preparação para o seu sepultamento, tá? E aí fica a pergunta hoje para vocês, né? Fica uma das perguntas. O que você tem oferecido a Jesus? O seu melhor perfume? O seu perfume mais caro? Ou o seu beijo de conveniência? Aí, lá no versículo 17 ao 30, a Bíblia nos relata que Jesus transforma a Páscoa. Vocês lembram que lá no Gênesis, a Páscoa, foi quando Jesus libertou o povo do Egito? Lembra que ele mandou que matasse um cordeiro, que preparasse esse cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, marcasse os umbrais das portas e que ceiassem com as chinelas do pé, porque a partir daquela ceia, né, eles seriam libertos. Essa foi a primeira Páscoa, né? E aí ele muda. Deus muda esse cenário. Por quê? Porque ele fala sobre o pão e o vinho. Jesus identifica o pão e o vinho como elementos do seu próprio corpo. O pão como o corpo e o vinho como o sangue, né? Do cordeiro. E ele foi o cordeiro pascual, o cordeiro pascual definitivo, tá? Então, aquela Páscoa lá em Gênesis, né, que fala do cordeiro, ela se repete. Só que agora ele foi o cordeiro definitivo, tá? Naquela época, o sangue do cordeiro ele foi usado para marcar os umbrais das portas para livrar os primogênitos da morte. Agora o sangue de Jesus foi vertido lá na cruz para poder lavar os pecados de todos nós, tá? Então, assim, já aquela Páscoa lá do Egito já apontava para essa Páscoa, para este cordeiro, para este sacrifício, né? O sangue da aliança. O que significa? Sangue é igual ao quê? Sangue é igual à vida, né? Jesus estabelece um novo contrato entre Deus e os homens, selado não com sangue de animais, como eu falei, selado com o seu próprio sangue, tá? A ceia ela não é apenas um ritual, é um memorial de dependência total em Cristo.
uma vez que ele sofreu todo o caminho no Getsemane até a crucificação, até a sua ressurreição, né? Sendo que ele nunca fez nada para poder merecer, né? E na verdade, quem deveria ter sido crucificado éramos nós, eu, você, tá? Então, fala do sacrifício, ali do versículo 17 ao versículo 30, né? E fala sobre a ceia. Né? E a gente aprende um pouquinho que aquela ceia de Gênesis já apontava para o sacrifício de Cristo, né? Já apontava para o sacrifício de Cristo, uma vez que o cordeiro era realmente um cordeiro e o sangue foi usado para livrar da morte. Dessa vez ele deixa o pão como corpo, né? E o vinho como sangue. Também temos que ceiar em memória disso, né? Temos que ceiar em memória de quê? De que o sangue nos livra da morte, uma vez que nós somos lavados do pecado, uma vez que nós somos livres, né? E aí, a Bíblia nos afirma que ele foi o quê? O cordeiro definitivo, tá? Lá do versículo 36 ao versículo 46, vemos a humanidade de Jesus no seu ponto mais sensível, né? A sua divindade, a sua submissão, mas nós vemos tudo isso misturado com uma absoluta tristeza, né? Jesus sente o peso do pecado do mundo, ele sente o peso do meu pecado, do seu pecado, do pecado do mundo, né? E ele não teme a morte física, né? Ele teme a separação do Pai, o cálice da ira. É isso que ele teme. Tanto é que ele faz a oração, né? Uma oração de rendição, né? Que fala assim: meu Pai, se não for possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então ali a gente vê que ele temeu. Por quê? Porque ele era homem. Ele veio, naquele momento ele estava na terra como homem, como filho do homem, como a Bíblia mesmo nos relata, o filho do homem, né? E ele fala, olha, se não puder me passar adiante esse cálice sem que eu beba, que se cumpra a sua vontade, né? E enquanto o Salvador lutava em oração, os amigos faziam o quê? Os amigos dormiam, né? A Bíblia nos relata que ele levou consigo 2 dos seus discípulos, né? Se eu não me engano foi João e Pedro, levou com ele, e aí ele se afastou um pouco adiante, começou a orar, batalhar em oração. Quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo. Isso nos remete a quê? Nos remete que a nossa carne ela é fraca, né? Ela é fraca, nós somos fracos, e a vigilância, né? A vigilância é a nossa única defesa contra a tentação. Do versículo 47 ao versículo 56, Jesus é preso, não porque ele foi derrotado, né? Mas porque ele se entregou voluntariamente. Judas, ele usa um ato de afeto para poder cometer o ato de traição, né? A espada Jesus repreende o uso da força humana, né? A espada de Pedro, porque Pedro, naquele momento, usou a espada para poder querer se defender, né? E Jesus repreende ele, né? Por quê? Porque não era o momento da força humana. Ele poderia, sim, convocar mais de 12 legiões de anjos, para que viesse batalhar por ele. Com certeza, aquelas pessoas que foram capturar, eles seriam derrotados assim, ó. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele escolheu cumprir as escrituras, ele decidiu cumprir a vontade do Pai, né? Então todos os discípulos o deixou, fugiram, né? Nós podemos ver isso no versículo 56 da Bíblia. E Jesus fica sozinho. Por que ele fica sozinho? Ele fica sozinho naquele momento para que nós não fiquemos, né? Para que nós
tenhamos sempre a presença dele. Por isso, naquele momento, ele ficou sozinho, para que nós não fiquemos. Do versículo 57 ao versículo 75, o capítulo se encerra com 2 tribunais, né? O tribunal religioso de Caifás e o tribunal da consciência de Pedro, né? Diante do sumo sacerdote, Jesus afirma a sua identidade, a sua identidade messiânica, tá? E ele, o Filho do Homem, que viria sobre as nuvens, que ele é o Filho do Homem que viria sobre as nuvens. Então, diante do sumo sacerdote, ele assume a sua identidade messiânica, né? E Pedro jurou morrer por Jesus e nega-o 3 vezes diante de meros servos, né? E o cantar do galo é um mero som de despertamento espiritual. O despertamento espiritual através do quê? Através da dor, tá? Então, o que acontece? Pedro, ele jurou defender Jesus. Ele jurou lutar sempre ao lado de Jesus, né? Mas ele não conseguiu cumprir. Né? E aí, o que acontece? Ele negou Jesus 3 vezes, né? 3 vezes antes do terceiro cantar do galo, tá? E o cantar do galo, ele foi o que? Um despertamento espiritual. Foi quando Pedro caiu em si e entendeu o que ele tinha feito, né? E aí, foi um despertamento através da dor, porque aquilo doeu muito em Pedro. Mesmo no momento da sua prisão, ele afirma que está no controle, né? Jesus está no controle. E mesmo no momento da sua prisão, ele afirma que tudo acontece para que o quê? Para que se cumpra as escrituras, para que a vontade do Pai se cumpra, né? Fala também sobre a nossa fragilidade. Somos mais parecidos com Pedro do que gostaríamos, né? Do que gostaríamos de admitir. Nós precisamos sempre de vigilância, nós precisamos sempre de oração. E a oração tem que ser constante, né? Nós precisamos sempre estar alertas. Nós precisamos que quando o Pai está conosco, nós precisamos estar acordados, estar alertas, né? Não é o acordado igual eles dormiram, né? É o despertamento espiritual. É isso que nós precisamos. E fala também sobre o custo da nossa redenção. O Getsemane, o Sinédrio mostram que o preço da nossa paz foi o quê? Foi a angústia de Cristo, né? E Jesus hoje, ele não pede para você morrer por ele. Ele não pede isso. Como Jesus não pede para você morrer por ele, como Pedro prometeu que morreria por ele e falhou nessa promessa, como eu falei antes, né? Mas para vivermos por ele, para vivermos vigiando, para vivermos orando, para vivermos entregando a ele o perfume da nossa oração, nosso melhor perfume, nosso perfume mais caro, o que nós temos de mais valioso. É só isso que ele pede, né? Então hoje ele pede isso, ele não pede para que você morra por ele, mas ele pede que você dê sim o seu melhor, né? E aí o que acontece? Hoje se coloque, se posicione e faça uma oração, né? Faça uma oração sincera, agradecendo por ele beber daquele cálice que era para mim, que era para você, mas que ele decidiu beber, né? Que era nosso. Então agradeça por ele ter aceitado beber esse cálice que era nosso, e peça para que ele ajude-nos a não dormir na hora da prova e a sermos fiéis na aliança, né? Então vamos hoje nos posicionar e fazer esse pedido a Deus, fazer esse pedido, pedir para que ele para que sejamos fiéis à aliança que ele fez, né? E agradecer pelo cálice que ele bebeu, pelo cálice que era meu, que era seu, que era nosso, mas que ele bebeu por nós, tá?
pelo sacrifício, agradecer pela angústia dele no Getsemane, né? Porque ele temeu, e mesmo ele temendo, ele diz: Pai, que se cumpra a tua vontade sobre a minha vida, né? A Bíblia fala, a passagem bíblica fala, né? Jesus diz, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, se não for possível, que se cumpra a tua vontade sobre a minha vida, sobre mim, né? Então, que sejamos obedientes e fiéis como Jesus foi, né? Então, que possamos nos posicionar para que essa fidelidade cresça na gente, que possamos ser fiel, para que possamos ter essa fidelidade. Então é isso. Eu queria deixar essa passagem bíblica para que você pudesse refletir nela. E novamente eu te pergunto, né? Novamente eu te faço a pergunta: o que você tem oferecido a Jesus? O seu melhor perfume ou o seu beijo de conveniência? E é isso. Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde.